Eu recebo a ti como minha legítima esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Eu recebo a ti como minha legítima esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Esse é um lindo, maravilhoso, emocionante voto de casamento. Mas ele não é só bonito, ele não é só emocionante. Ele também precisa ser uma verdade na vida de quem está casando. Ele precisa ser uma verdade. Não basta você simplesmente emocionar na cerimônia de casamento. É preciso viver o que diz o texto. É preciso viver o que diz esses votos. Olha só o que nós temos visto. Nós temos visto pessoas que não se sentem felizes no casamento. Estão achando que não dá para construir uma felicidade e pegam e vão embora. Estou falando dos nossos cônjuges que decidiram: não estou feliz neste relacionamento, não estou feliz neste casamento, então estou tocando o pé, estou metendo o pé daqui. Você vai procurar um jeito de ser feliz, eu também vou procurar um jeito de me fazer feliz também. Todos têm o direito de ser feliz. Mas espera. Aqui está dizendo: prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza. Infelicidade é tristeza. Mas cadê então? Era só quando estava bem? Só quando o casamento fluía de maneira perfeita que deveria? Não. Foi errado, né? Cometeu um erro. E se cometeu um erro é porque ele deu margem, ela deu margem à natureza pecaminosa do ser humano, que entrou na vida dele, que entrou na vida dela e fez todo esse estardalhaço, todo esse estrago. Percebe como a natureza pecaminosa influenciou, e não apenas de uma forma sugestiva, não apenas sugerindo que o seu marido fizesse algo errado, mas o fortalecendo para algo errado, tornando praticamente irresistível não sair por aí fazendo a coisa errada, tornando praticamente irresistível não adulterar. Ou seja, o seu marido, a sua esposa, tornou-se leproso espiritualmente. Seu marido, a sua esposa, tornou-se enfermo, doente espiritualmente. E aí é que entra a nossa posição. Se o marido desonrou, se a esposa desonrou este voto de matrimônio, por exemplo, quando ele não se sentia feliz e realizado dentro do casamento, não cumprindo o voto na alegria e na tristeza, e foi embora, se nós não buscarmos por eles, se nós não intercedermos por eles, se nós não dedicarmos a nossa vida em oração para que eles possam ser recuperados, regenerados, tratados e sarados, então nós também estamos negando o próprio voto que nós fizemos, que seria na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Perceber que o marido está enfermo, doente espiritualmente, querido, é aquilo que nós devemos fazer. Veja só, nós temos uma facilidade enorme para decretar que o marido tem um transtorno narcisista. Transtorno esse que quem vem ditar é a psicologia, quem vem dizer é a psicologia, mas isso através de olhar, de observar, de critérios subjetivos, mas não tem um exame clínico para detectar anomalia orgânica. Não, é apenas comportamental. Mas nós já decretamos, batemos no martelo: não, meu marido, minha esposa é uma pessoa narcisista, tem um transtorno narcisista. Temos essa facilidade. Meu marido, minha esposa é sociopata, né? Ele é assim, ele tem transtorno bipolar.
Nós somos facinho para aceitar uma ideia que vem do mundo sobre uma doença que não tem como você comprovar empiricamente, apenas através da observação subjetiva. É alguém que vai olhar, vai conversar e vai decretar, não, está assim, está desse jeito, por causa disso. Nós temos essa facilidade. Mas quando alguém vem dizer que o marido está ali enfermo espiritualmente, porque ele está sendo escravo do pecado, aí não, ele está lá porque ele quer, porque é a vontade dele. Você percebe como nós somos negacionistas da fé? Aceitamos tudo aquilo que vem do mundo. Se o mundo falar que a gente tem que se alimentar aí com produtos industrializados aí, sem nenhuma característica animal, vegetal, apenas feito por indústrias, nós vamos seguir isso. Se o mundo, recentemente o mundo falou que a gente tinha que ficar trancado dentro de casa, nós ficamos trancados, sem nenhum respaldo científico para isso, mas nós ficamos trancados. Ou seja, nós aceitamos tudo aquilo que vem do mundo, mas temos uma resistência muito grande para aceitar aquilo que vem da palavra do Senhor. E a Bíblia é clara em nos dizer que aquele que vai para o adultério, comete o adultério, ele não tem juízo, ele perde a concepção ideológica, ele perde ali o senso crítico para analisar, ele apenas segue para onde o narizinho está apontado, e a Bíblia diz que ele vai trazer destruição para a sua própria alma. Então ele não faz aquilo ali pleno de sua vontade. Não, ele faz porque ele está submerso no mundo pecaminoso, porque ele está vivendo aquilo que o diabo, aquilo que o mundo, aquilo que a sua própria natureza pecaminosa o empurra a fazer. Não é apenas um estímulo, não é apenas uma sugestão, é uma manipulação irresistível. Porque falta Deus na vida dele, falta Deus na vida dela. Mas a nossa dificuldade de enxergar que o marido e a esposa que estão lá no adultério estão doentes, faz com que nós os abandonemos, faz com que nós deixemos eles de lado, faz com que nós cogitamos a possibilidade de nós não aceitarmos o marido de volta, a esposa de volta, faz com que nós não os perdoemos, que nós nos sentimos injustiçados e vamos viver essa injustiça, vamos alimentar isso. Mas o fato é, o marido está doente, a esposa está doente espiritualmente. Não é uma doença física, mas é uma doença espiritual e que precisa ser tratado de forma espiritual. Não adianta dar remédio, não adianta você ir lá brigar com seu marido, não adianta você brigar com a sua esposa, não adianta. E isso é resolvido de forma espiritual. E a Bíblia vai dizer algo muito sério para nós. A Bíblia vai dizer que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E se você não está conseguindo enxergar que o seu marido, que a sua esposa, que está vivendo a prática contínua, contumaz do pecado, está doente espiritualmente, então certamente você também não está bem espiritualmente. Você certamente está distante do Senhor e precisa o mais rápido possível se aproximar de Deus. O mais rápido possível se aproximar de Deus, porque o que tem levado você à ruína é o desconhecimento da verdade. Então está na hora de conhecer a verdade, está na hora de você se aproximar de Deus, perdoar aqueles que te feriram. Se a Bíblia diz, se a Bíblia manda com que nós amemos os nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem, quanto mais o marido, quanto mais a esposa. Não é para você parar de orar. Não é para você deixar para lá, não é para você ir cuidar de outra coisa na tua vida, a não ser, querido, orar pelo seu marido, orar pela sua esposa. Você pode fazer outras coisas, você deve fazer outras coisas, mas sem deixar estas, sem deixar de buscar por aqueles que um dia firmaram esse voto lindo para com você. Ou foi só beleza? Ou tudo que você queria era apenas uma cerimônia bonita? Era apenas ali um discurso bonito, emocionante, que as outras pessoas pudessem ver e aplaudir vocês? Era só isso que você queria?
ou o que você queria era fazer a vontade de Deus? Porque se o que você queria era fazer a vontade de Deus, então agora você precisa continuar nessa luta, continuar nessa busca, clamando, orando, intercedendo, porque o seu marido está doente espiritualmente, a sua esposa está doente espiritualmente. Não dá para a gente ficar olhando somente aquilo que os outros nos dizem. A gente precisa viver de acordo com a palavra de Deus. E eu repito, precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. O problema de muitas pessoas desistirem da restauração dos seus casamentos é que elas não estão nem aí para o que diz o texto bíblico. Elas estão vivendo segundo os seus próprios desejos. Espera, mas isso o cônjuge também fez. Então qual a diferença? Qual a diferença da atitude do marido para a atitude daquele que desiste do marido porque o marido foi embora? Qual a diferença da esposa que foi embora para o marido que desiste da sua esposa porque ela foi embora? Qual a diferença? É que um foi primeiro e o outro esperou o outro ir? É só isso? Será que nós somos tão rasos? Será que nós somos tão superficiais? Será que nós enxergamos tudo à nossa frente, até mesmo questões bem complexas e que geram dúvidas? Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus nós não aceitamos. Queridos, precisamos entender que há uma doença espiritual, que o marido não está bem, que a esposa não está bem, que as decisões que eles estão tomando são porque o Espírito Santo está bem colidinho na vida deles ali, e o que está predominando é a natureza pecaminosa. Ora, a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. E a carne produz frutos para a morte. A doença leva à morte. A doença física leva à morte. A doença espiritual leva à morte espiritual. A doença física leva à morte física. A doença espiritual leva à morte espiritual. Quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 7, nós vemos que as pessoas que dão fruto para a carne, dão frutos para a morte, que vivem em função da carne, vivem em função dos desejos pecaminosos, eles dão fruto para a carne. Dão fruto para a carne, para a morte. É preciso que nós oremos para que o marido seja liberto, para que a esposa seja liberta, porque essa é a condição deles, doentes terminais a caminho da morte, doentes espirituais de forma terminal, que está caminhando para a morte espiritual. E nós ainda vamos ficar aqui nos vitimizando porque fomos deixados? É fato que nós sofremos. Ontem eu postei um vídeo aqui para vocês falando do meu relato pessoal de sofrimento. É fato que nós sofremos. Isso não é algo que a gente está brincando. Não, há um sofrimento da nossa parte, sim. Há um sofrimento. Mas, queridos, o nosso sofrimento é aqui. Nós estamos com Cristo e vamos viver com Cristo até a volta dele ou até formos chamados para a glória. Mas o marido, se ele não for recuperado, se a esposa não for salva, queridos, eles vão passar direto para a eternidade com Satanás. Será que a gente não consegue enxergar isso? Será que a gente não consegue se doer por isso? Será que a gente não consegue chorar por isso? Será que a única coisa que nós nos preocupamos é a maldita da separação, a maldita da humilhação, a maldita da sensação de injustiça, a maldita ausência? É só isso. Porque se for isso, a humilhação é nossa. A injustiça é contra nós, a rejeição é contra nós, a ausência, quem sofre somos nós. Então, se for só isso que nós estamos sofrendo, então nós estamos sofrendo por absoluto egoísmo. Nós não estamos nem aí, e muito menos amando o marido lá do outro lado, amando a esposa lá do outro lado. Não estamos. Não estamos. Estamos sendo tão egoístas quanto eles foram. Tão quanto. Eles estão doentes espiritualmente. Enxergue isso. E lute pela cura deles. Porque senão o caminho é de morte e destruição.
Que Deus abençoe a tua vida e reflita nisso.